Quality Cast by Marcelo Kim. Olá amigos, bem-vindos ao Quality Cast. Você que não me conhece, me siga lá no Instagram, Marcelo Kim _. E claro, como eu sempre digo, o mais importante é que você compartilhe, dê um like, senão o YouTube não entende, não distribui, os convidados vão embora, não vão falar nada e você não vai aprender. Muito obrigado aí pelo Consulfarma, todos os elogios que nós tivemos lá, entrevistamos acho que 25 pessoas, profissionais da área da saúde, empresários, falamos com muita gente e os vídeos estão saindo pouco a pouco. Vocês vão ver ali o presidente da Galena, vão ver o Dr. Paulo Musi, vão ver uns Sérgios que eu entrevistei, uma galera com uma nova creatina, com uma potência muito maior, com trabalhos científicos publicados, então tem muita coisa bacana para vocês assistirem lá. Hoje é dia de aprender bastante. O que nós vamos falar aqui, pessoal, o que eu posso dizer? Dr. Solera, já que é um sócio remido da casa, ninguém fala mais assim, né? Sócio remido, né? Me alertou no início por alguns assuntos que eu não tinha a mínima noção. E hoje ele trouxe reforços com o Lucas e a doutora Débora Passos. Vou falar aqui um pouquinho. Aliás, vou deixar que cada um fale o que faz, né? A Débora Passos é presidente do Tribunal de Justiça Antidopagem. O Lucas é um profissional da área da saúde que está aqui ao meu lado, que vai explicar exatamente o que ele faz como oficial, né? Ele é cirurgião dentista e vocês vão entender, nossa, mas ele estava me ensinando aqui com as câmeras ligadas o que é, o que não é, e realmente é de ficar sem cabelos. Senhores, muito obrigado aí pela presença. Doutora, obrigado. Solera, obrigado. Lucas, Kim. Obrigado. Vamos falar então de tudo? Opa! Vamos lá. Vocês estão preparados? Vamos nessa. Olha só, como primeira questão, falei com o Solera aqui a última vez que ele esteve aqui, e eu começo com a doutora Débora perguntando o seguinte. Doutora, eu tenho que voltar um pouco no passado, né, para chegar nos dias de hoje, né? Qual era o entendimento? Aliás, o tribunal existia há 20 anos atrás? Como era feito? E quando ele surgiu? E para que ele surgiu? Qual é a missão? Qual é o propósito do tribunal? Bom, vamos lá. São muitas perguntas. Numa só. Numa só. E se eu esquecer de algumas, você volta, tá? Primeiramente, desejar uma boa tarde a todos. Agradecer muito o convite, Kim. Adorei estar aqui com vocês. Dr. Lucas, Dr. Solera, meu mestre, desde o início. De todos nós. De todos nós. Então, vamos lá. Tribunal existia 20 anos atrás? Não existia. O tribunal nasceu em 2016. Okay. E por que ele nasceu em 2016? Nós tivemos as Olimpíadas em 2016 no Brasil. A Agência Mundial Antidopagem, ela obrigou o Brasil a montar o seu tribunal. Por questões lógicas. A gente tinha que ter um tribunal aqui e que julgasse os atos de atletas ou comissão de apoio que infringisse alguma regra antidopagem. Débora, como que era feito antes? Justo. Ninguém era julgado? Sim. Era. Nós temos os tribunais desportivos dos esportes. Ok. De todos os esportes tem os seus tribunais esportivos. E o que julgam lá? Julgam questões disciplinares. Ok? Doping era julgada até junho de 2016. E hoje, doping se julga só no Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem. A sede em Brasília, nós estamos no cabide do Ministério dos Esportes, né? Respondemos ao Ministro dos Esportes, ao CNE, que é o Conselho Nacional de Esportes. E, apesar da sede ser em Brasília, nosso trabalho é praticamente todo feito de maneira online. Há sessões de julgamento. Hoje, após pandemia... A tecnologia... Antes da pandemia, não. Antes da pandemia era presencial, mas após pandemia, isso se tornou online. E muito mais fácil, né, Kim? Assim, que não volta mais. A praticidade, não volta, a rapidez, imagina. Não volta mais. Então,
foi assim que nasceu o tribunal, a partir de uma obrigatoriedade, uma necessidade. Tá? O Brasil, a partir de 2003, ele passou a ser signatário da Agência Mundial Antidopagem, através de uma assinatura que fez no Congresso da Unesco, que foi realizado em 2003. Então... Desculpa, ser signatário, neste momento, significa uma única unidade de entendimento dos fatos, né? Sim. É isso, só para a galera... Exatamente. Tá bom. Todos os países signatários, eles devem seguir as regras da UADA. Nós temos, sim, o Código Mundial e temos o Código Brasileiro Antidopagem. Tá. As diferenças em termos do mérito, elas não existem, tá? Praticamente, só processuais. O mundial e o nosso caseiro aqui. O nosso caseiro, ele é mais ou menos um espelho. Interessante. Ele diverge muito pouco do mundial. Então, nós temos que seguir as regras do mundial. Obviamente que existem entendimentos dentro das regras. O Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem é um tribunal como qualquer outro. Eu já ia te perguntar se é igual, o fluxo é muito parecido, né? O fluxo tem bastante semelhança. Ocorre que o nosso tribunal, todos os integrantes são voluntários. Então, a gente faz por amor à causa. Todos os integrantes são voluntários. Isso é legal saber. Todos os integrantes do tribunal, né? Então, você quer... Quais foram as outras questões? Não, você falou bem do passado, como era feito antes, né? Explicou qual é a missão, explicou do momento que ficou signatário, né? E eu coloquei a questão, porque eu imagino que essa atualização seja constante. Então, né? vamos lá. Né? Vou contar para vocês, então. O Código Mundial, ele não altera constantemente, mas a lista de substâncias proibidas altera constantemente. Anualmente, há uma alteração na lista de substâncias proibidas. Pode haver mais de uma vez. Lista? Não, uma atualização no meio do caminho aí. Desde que eu estou no tribunal, isso não ocorreu. Me parece algo raro, né, Solério? Muito raro. Só mesmo quando entrou o Meldônio, que foi no meio do caminho, né? Sim, mas então... Desculpa, nós estamos falando agora, não ocorre... A lista, sim, ocorre anualmente. A atualização anualmente. Agora, as regras, não. As regras eu vou te contar. Tá. Então, a lista... eles soltam uma nova lista mais ou menos todo outubro. Dia de aniversário é outubro, né? Outubro. Tá. Ocorre que ela entra em vigor em janeiro, 1º de janeiro. No ano letivo seguinte. Isso. Tá. Então, em 1º de janeiro de 2027, vai entrar a nova lista de substância proibida, tá? Mas em outubro, a gente já fica sabendo. Entre setembro, outubro, né? Sim, final do ano, próximo ano. Tá legal. Isso, tá legal. Agora, o código não. Demora aí uns 5, 6 anos. Então, o último código, ele foi atualizado em 2021, tá? É recente. E agora, em 2027, 1º de janeiro de 2027, vai ter a nova atualização. E, inclusive, a Agência Mundial, ela faz um simpósio mundial, anual. Esse ano já foi realizado em Lausanne. Só que agora ela implementou um novo sistema que a gente achou muito bacana, que são simpósios regionais. E o próximo será em agosto, 13 e 14 de agosto, em Lima, no Peru. Eu faço as coletas de maneira regional para depois
mandar... Não, esse é o simpósio. O simpósio. Nós vamos lá discutir. E qual vai ser a discussão? Porque anualmente eles provocam esse encontro para atualizações. Então, é isso que eu tô... Tá, Sim. é isso mesmo. Tá. Para atualização de conhecimento. Ok. Tá? Então, vão lá os médicos, vão advogados, vai o pessoal da UADA. Ótimo, né? isso é muito legal. Vão lá para a gente discutir, atualizar. Esse ano, nós teremos encontro regional no Peru, 13 e 14 de agosto. E Agora. é a primeira vez que iremos 4 integrantes do tribunal. Nessa minha gestão, que ela começou finalzinho de novembro, 29 de novembro, eu tenho incentivado muito a questão do estudo mais prático, né? Vamos praticar. Então, nós iremos em 4. Eu, o vice-presidente, que é o Dr. Ivan, que é médico, e mais 2 integrantes, a Giovana e o Leandro. Estaremos os 4 lá discutindo, teremos reunião com a diretoria da UADA, eles sentam com a gente, perguntam quais as dificuldades do Brasil, porque são todos os países que participam de Olimpíadas, obrigatoriamente eles têm que ser signatários. É muita gente. Para Se coletar não- essas informações, estou pensando como é que deve ser essa Kim, loucura. todo o ecossistema da antidopagem vai se encontrar no Peru. E Só que estava afunilar. muito grande lá na Suíça, né? Esse ano que foi gigante o evento. Então, eles regionalizando, vai pegar o pessoal da América Latina como um todo e aí sim, ali... Eu acho que é mais Peru. preciso, né? Você Sim. coleta dados de maneira mais pontual ali, nervosa, né? Porque são, às vezes, situações bem diferentes, né? As realidades, né, Kim? Realidades, As desculpa, você tem razão, realidades, as realidades são completamente diferentes. Exato. Cultura. A gente tem discutido, no bom sentido, né, com a UADA, porque esse vai ser um encontro regional, mas nós temos, desde setembro, eu tenho participado de reuniões com a UADA para nós discutirmos questões regionais, questões do Brasil, em relação ao novo código. Eles têm feito esse trabalho, você imagina, estão fazendo com o Brasil, imagina o quanto que eles estão tendo que rodar mundo afora para tentar fazer com que um código mundial abarque todas as realidades. E isso não é fácil. Nossa, eu tô pensando aqui, tentando te acompanhar, deve ser uma muito... realidade muito para que ele se complicada. transforme numa regra... E por que o código é mundial, né? E a gente não pode ter um código diferente no Brasil, né? Porque todos os atletas do mundo inteiro, eles têm que ser julgados da mesma forma, sob as mesmas regras. Então, a substância que vale para a pessoa que toma lá na Inglaterra, por exemplo, é a mesma que tem que valer aqui para o Brasil. Então, não tem como ser diferente. A atitude do pessoal de apoio, do médico na Ásia, tem que ser igual ao do Paraguai, né? E por que também foi tirado dos tribunais desportivos e montou-se um tribunal de justiça desportiva antidopagem especializada só para isso? Porque cada tribunal desportivo estava julgando de uma forma. Aí não dá. Não tinha uma regra unificada. Então, Aí essa os advogados fazem a festa. Exatamente. Tô Advogados pensando fazem a aqui, festa. pode ser? Como é para você, essa nossa primeira fala aqui, o seu dia a dia desse entendimento na ponta? Me faz aí um... Bom, primeiramente eu quero agradecer, é uma honra estar presente aqui com todos vocês. Kim, te agradeço pelo convite, Dr. Solera, que eu costumo dizer que é o baluarte da antidopagem. Opa, É o agora você Pelé. mandou bem. É o Pelé da Baluarte. antidopagem. É o né? Pelé, eu falo... É um júbilo de tê-lo aqui, né? Exatamente, Ele 44 anos de atuação, né? Doutora Débora, um expoente, né? Do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem.
E antes de eu responder a tua pergunta, vou primeiro abranger a odontologia do esporte para chegar nesse ponto, perfeito. né? Então, a odontologia do esporte, ela se tornou uma especialidade da odontologia em 2015. E tem justamente o objetivo de investigar, prevenir, tratar, reabilitar, entender como que as condições de saúde bucal podem interferir no desempenho do paciente atleta, assim como o contrário, como que a prática de atividade física vai ter uma repercussão na saúde bucal. Logicamente, considerando as particularidades fisiológicas de cada atleta, a modalidade que praticam e as regras do esporte, né? E aí nós temos justamente os pilares da odontologia do esporte, ou seja, as responsabilidades. Quais são elas? Os traumatismos orofaciais. Então, o cirurgião dentista tem o conhecimento técnico para agir num pronto atendimento em caso, por exemplo, de um trauma na região orofacial que o atleta possa vir a sofrer, seja em treino, seja em competição. Outra responsabilidade, a confecção dos protetores bucais, que são dispositivos intraorais que têm por objetivo justamente prevenir os traumas dentários, as lacerações, ou seja, rasgamento de lábio, língua, deve ter gengiva. muito. Tem muito, mais do que a gente imagina. Os protetores faciais, né, estão bastante em voga. Hoje a gente viu na Copa do Mundo, né? A gente tem visto atletas utilizando os protetores faciais. Inclusive, semana passada a gente fez uma entrevista lá com o SBT na USP. O SBT foi fazer uma matéria, porque lá na USP nós temos a patente de um protetor facial para esporte. Então, precisa de um regramento. Me dá um né? exemplo do protetor facial para qual esporte? Futebol, rugby, imagino. basquete, Tá. handball, que sobra cotovelada para tudo que é esse canto. de contato, né? Todos. Exatamente, principalmente das modalidades que envolvem esportes de contato. Ok. Outra responsabilidade da odontologia do esporte é a erosão dental, ou seja, o desgaste, a perda de estrutura dentária pelo uso de bebidas esportivas. Então hoje a gente... Peraí que eu vou até bater aqui. Essa aí eu não sabia. Exato. Peraí. Erosão Erosão não dental. é nem da minha massa óssea aqui não, né? Nós estamos falando do dente. dos elementos dentários. Os elementos dentários por excesso de bebidas... Exato. Bebidas ácidas. Ácidas, enfim. Isotônico, whey protein, gel de carboidrato. Nós temos até artigos publicados em Linda relação essa a isso. informação, muito legal. Kim, olha que interessante. Deixa eu Não só fazer sabia uma disso, parte nisso. Claro. Isso é importantíssimo, Kim. Pô, sim. Total. Porque você imagina, hoje um time de futebol treina de manhã e de tarde. Toda manhã dois o períodos. atleta se hidrata com esses líquidos. Exato. Ele quase não bebe água, é sempre Sim, líquido. verdade. E à tarde a mesma coisa. Imagina só, diariamente, todos os dias usando esses produtos, o que acontece com a flora bucal, Lucas? Então, o pH diminui, né? Então, o pH bucal fica baixo, né? Fisiologicamente, o atleta já tem uma hipossalivação. Então, a saliva vai atuar como um agente tamponante, que a gente chama. Vai proteger o meio bucal frente aos agentes ácidos. Naturalmente, durante a atividade física, diminui a salivação, menor proteção dos elementos dentários e o agente ácido vai potencializar esse processo de perda patológica, crônica e irreversível dos tecidos dentários. A gente tem até estudos publicados com Gatorade e a gente avaliou diversos sabores. Esses isotônicos têm pH em torno de 2, 3. Ou seja, quanto menor o pH de uma substância, maior a acidez. Né? Então essa é uma preocupação importante. E a prescrição medicamentosa e o cuidado com o doping involuntário. Por quê? Medicamentos rotineiramente prescritos no dia a dia clínico da odontologia têm substância proibida na sua composição. Eu não posso falar, ele que é o doutor, mas ele me contou um aqui que eu quase caí para trás. Então, assim, é impressionante o que você acha que é. Não, você não vai dar nada, você vem na paçoca. Não é. Sim. É problema. Exato. O clássico, né, que todo mundo se espanta é a Oncilon e a Hora Base, que é uma pomada muito comumente utilizada para aliviar os sintomas das aftas na cavidade bucal. E as aftas são úlceras, né, que Sim. incomodam para se alimentar, para se hidratar. O fato é que, se essa pomada for aplicada localmente na região da afta e o atleta vier a deglutir
vier a engolir a pomada, vai aparecer o corticoide, a substância Que vai proibida. engolir, Doc? Claro, Impossível naturalmente. não engolir aqui. Não tem como. Mas mesmo Saco, que ele não venha a engolir, a simples presença Só de na tá- mucosa oral já vai Já é o gerar uma suficiente. absorção para a corrente sanguínea. Que coisa. A título de curiosidade, todos os corticoides administrados via oral pela boca têm um período de eliminação do organismo de 3 dias. O corticoide presente nessa pomada, que é a triancinolona acetonida, se administrado via oral, tem um período de eliminação do organismo de 30 dias. Ou Demora mais a seja, sair. Olha o risco, olha a preocupação. Não, já me jogou lá numa camada de risco bastante importante. Né? 30 Exatamente. dias, é. Quer linkar Exatamente. agora Vamos com linkar. o tribunal essa questão? Onde está o tribunal neste momento? Vamos lá para outra pasta. Vamos linkar essa questão com o tribunal, tá? Então vamos supor aí que a pessoa está com problema Esse bucal. indivíduo, vamos pegar esse caso aí. É um atleta, tá? Esse vamos atleta. colocar o atleta. E aí ele vai num médico. Ou ele vai num dentista, né? E o dentista, mesmo sabendo que ele é um atleta, não é um dentista especializado na área, não conhece as regras antidopagem, não vai ter esse cuidado. Então, o que a gente pede, Kim? A gente pede, hoje nós estamos fazendo um trabalho bastante forte, né, Solera? Tanto Educacional. De educação, né? Educacional, tanto o Solera, eu tenho auxiliado sempre que posso e tenho até cutucado ali, pedindo a eles que entrem em contato com várias equipes aí de futebol, para que a gente consiga fazer um trabalho de base, né? A BCD constantemente um dos pilares da BCD, o trabalho da BCD é esse, né? Fazer educação antidopagem, faz com maestria também. Mas o Brasil é muito grande, né? Então, A BCD, imagino, sei do trabalho, mas o braço dela estica até um certo ponto, né? Para a capilaridade de um país tão grande, enorme, com 27 né? estados. Né? Então, é uma preocupação que a gente tem muito grande no tribunal e o que a gente tem dito não queremos que chegue atleta no tribunal. Sim. Então, vamos fazer educação antidopagem, né? Aí, o que a gente tem conversado muito? Atleta, você precisa do dentista, do médico, que ele, se ele não souber, que ele vai atrás da informação. Então, você tem que falar, olha, eu vou ser testado. Então, pera, congela aí que esse é o ponto nervoso. Eu entendi o que o Lucas estava falando. Esse atleta que está nesse momento, é uma pergunta meio difícil, mas vamos lá, vamos pensar juntos aqui. A responsabilidade primeira, não sei se eu posso falar assim, é do atleta. Total. É do atleta. Estou tentando pensar com a cabeça de vocês. Porque Sabe- o médico, eu imagino que a gente está no prelúdio ainda do entendimento. Nós temos quase 700 mil médicos nesse país, 55 especialidades. E eu não sei, vocês é que sabem, mas se a gente pegar o percentual de quem entende para poder protocolar, eu acho que é um percentual muito pequeno. Por isso que eu brinquei com vocês que acho que o primeiro responsável é o atleta. É exógeno, eu vou ver como é que é isso. Então, o que a gente... todas as nossas decisões relacionadas a substância proibida, ingerir substância proibida, tem lá. O atleta é responsável por tudo que entra no corpo dele. Isso está no Tudo que ele Código ingere. Mundial agora Está Antidopagem. no pegar. Código Tá, então é Mundial isso mesmo, né? Antidopagem. Então, Está assim, no Ele é Código. responsável. o primeiro é o atleta. Tá. Só que ele pode ter uma equipe de apoio especializada também. Então, vamos para o lado aí do Solera, que é da CBF, né? Futebol. O que o atleta tem que fazer? Ele tem que perguntar para o médico do clube. Ele tem que ficar blindado em relação ao médico do clube. Ele vai perguntar pro treinador. Treinador sabe? Não, mas treinador tem o médico do clube. Né? Tem muito atleta, que vai num médico aleatório. Doutora, eu não sabia, não cabe mais, né? Eu não sabia. Eu não sabia. Olha, cabe, Cabe ainda? mas não cola. Não, porque se a responsabilidade é do atleta... O papel aceita acabou. tudo, né? Sim.
Só que assim, tem muito atleta por exemplo, atleta master, vamos falar do atleta master, Solera. O atleta master, ele tá lá, ele fala assim, eu queria brincar, eu treino, eu faço meu treino, eu sou uma pessoa assim que treino sério e tal, mas eu tô aqui fazendo minha atividade física, eu gosto de competir. Aí fala assim, você leu que você podia ser testado? Eu li, mas eu nunca imaginei, né? Nunca pensei num pódio, né? Então, como que eu ia pensar sobre isso? Que é o princípio da responsabilidade estrita, né? Exatamente. Eu vou parar o atleta João foi parar num pronto-socorro. Teve uma indisposição no final de semana. A chance dele se contaminar é enorme. Mas veja bem, para isso tem saída. aí é uma questão Compliquei de mais? urgência ou emergência. Exatamente. Isso tem. Numa urgência ou emergência, não se olha a substância que está... Agora que eu estava entendendo, vocês me... Calma lá, vamos Tem a lá. nota de rodapé ali, a exceção. Exatamente. Agora que eu achei que eu Então, tava com tudo. é simples. Os atletas, as pessoas que estão nos assistindo, Isso, têm que boa. entender uma coisa. Se você é atleta, você tem responsabilidades que Tá. você precisa Tá claro isso. cumprir. Todo atleta sabe hoje em dia, ou pelo menos deveria saber, que é dever pessoal garantir que nenhuma substância proibida entre no seu corpo. Ponto. Agora você teve um fim de semana que você sofreu um acidente, que você teve uma dor, não conseguiu falar com o seu médico, você foi no pronto-socorro. Não obstante você falar ou não que você é um atleta, foi uma emergência médica, cai por terra. A característica daquela situação foi uma emergência médica. Então Isso aquilo aí. já... tá. Eu Isso tenho os aí. documentos. Exato. Então tá. Tem os Eu docu- acesso lá. Exatamente. O usuário do atleta. Isso já aconteceu, viu, Kim, Tá, lá no interessante. tribunal. Já aconteceu de ter caso de atleta que chegou lá, teve a emergência, teve que ser transferido correndo sem ter tempo. E não era atleta de equipe, assim, e aí houve essa questão aí. E aí a gente não pode penalizar, Claro. né? Reposição hormonal. Eu preciso fazer reposição hormonal. Sou um atleta da natação. Tenho pouca idade, mas já preciso fazer. Tenho 28 anos. Reposição hormonal com 28 anos? Vamos lá. Me ajuda, doutora, faz Vamos de lá. conta. Meio suspeito. Não, mas assim, ó. Vamos lá. Nós temos aí o Dr. Solera, como médico, vai poder até explicar melhor sobre a autorização de uso terapêutico. Mas, pro tribunal, o que importa? O atleta, vamos supor, no caso do Lucas lá, Oncilon. Eu preciso usar um medicamento, tá? Esse medicamento é considerado doping, tá? Ele vai ali, tá na concentração da urina dele e ele vai apresentar um resultado analítico adverso. Muito bem. Existe alguma substância que substitua essa? Tá. Uma Tá. similar ali. Análoga. Aí o Dr. Lucas ele já até me ensinou. Ao invés da Oncilon, Produtos naturais à base de extrato de própolis ou bicarbonato de sódio, ou então o laser de baixa potência que o dentista pode aplicar localmente na região para favorecer o processo de cicatrização. bom. Mas vamos na reposição hormonal, que você está nos questionando aí. Precisa fazer. Então, existe a autorização de uso terapêutico. Como é que ela funciona? Eu vou no meu médico, na minha médica, falo, olha, então eu preciso, não tem outra saída? Não. Então, você precisa entrar lá no site da BCD, achar lá onde tem o link da autorização de uso terapêutico. Anexar todos os documentos necessários, Exatamente. como a junta médica, não sei se é assim que Médico funciona. faz e vai para a junta médica. Certo. Aí a junta médica, ela vai avaliar, ela vai analisar. Olha, esse caso nós vamos autorizar. Então, nós vamos dar autorização de uso terapêutica. Chama a CAUT, Comissão de Autorização de Uso Terapêutico. A CAUT, são quantos médicos lá? 14. 14 médicos que analisam, né?
Dr. Cavazoy é o presidente dessa comissão. E aí eles analisam e dão a questão como positiva ou negativa, tá? Então, se for positiva, tem um tempo ali que eles estipulam e, acabando aquele tempo, você tem que pedir novamente. Entendi. Para ver validar. se há necessidade de continuidade ou não. Mas sem essa autorização de uso terapêutico, se chegar no tribunal, não tem nem jeito. pensar, não tem. jeito. Agora me fala uma coisa. O meu atleta passou com o Dr. Lucas e foi fazer uma prova no Cazaquistão. Chegando lá, não tinha a substância. Que poderia substituir. Eu acho que isso deve acontecer, né? Chegando lá, então, como é que ele faz? Liga para você? Então, na verdade é o seguinte. Desculpa, a pergunta é exatamente o que eu queria falar, lembrei melhor agora. Eu posso levar a substância? E se nesse país for proibido? Não, você não vai poder levar substância proibida, porque você vai... tem a questão também que não é só a presença de uma substância proibida que é uma violação. Eu tenho que provar que eu faço uso preciso com o meu laudo médico e Por viajo, exemplo, sou atleta. E ter uma OT autorizada. E ter uma OT, nesse caso sim. Mas, por exemplo, se ele não tiver essa comprovação, se ele não tiver essa autorização, a mera posse de uma substância proibida já se configura como uma violação à regra. Mas no caso da Oncilon, tem opções terapêuticas, né? Inclusive tem trechos ali da UT que diz se existe uma outra opção terapêutica que substitua essa, né? E comprove A eficácia. por que da solicitação de uma substância proibida se existe tem outra 3 opções. que poderia ser utilizada. Então, no caso da Oncilon, já não ia colar. Vamos dar um exemplo? Vamos. Vamos falar sobre a Neosaldina, Solera? Sim. Sim. Neosaldina Outra polêmica é uma substância também. proibida. Você sabia? A Neosaldina é uma substância proibida. Vocês estão me angustiando com esse programa. Neosaldina é uma Tá na- substância Pode nada. proibida. Tá na prateleira da farmácia da esquina. E como também, quando eu viajo, eu sempre finjo que não é proibido e levo. Como é? Da O Oncilon. O Da Novalgina. de pirona? Dipirona. Também é, né? Não, para Não, dopagem Para pirona não. dopagem não. permitido. Só para os Estados Unidos não. que não deixam, né? Pra dopagem não é. Tilenol Sinus não pode. Tirenocinas não pode. A gente tem que deixar claro para as pessoas que nos assistem que assim, a gente falar Neosaldina é doping é muito pesado para Neosaldina. Sim. Neosaldina não é doping. O que acontece é que dentro da Neosaldina e outros produtos também tem um produtinho lá, um estimulante do sistema nervoso central chamado isometepteno. Para atletas, essa substância isometepteno é proibido. Então, em todos os produtos farmacêuticos sim, que tiverem isometepteno, serão proibidos, né? Fica bem Exato. objetivo, Não é como o Oncilon em a hora base, não é doping. A questão é, tem um produto dentro do Oncilon que é proibido em Exato. competição. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, acho que quando a gente fala do produto em si. Por isso que que o processo, desculpa, de educação que nós estamos fazendo aqui Sim. é delicado, de muita responsabilidade. Porque ao educar, você não pode assustar, ou deturpar. Né? É um processo de educação. Exato. Né? Eu acho que o Exatamente. grande ponto do trabalho de vocês, eu acho que não tem como, já falei para o Solera, que anda de mãos dadas é a educação, processo educativo. Você sabe que o importante é quando o atleta se depara com uma competição, a qual ele sabe que pode haver um teste antidopagem, teste de doping lá. Ele está correndo o risco de ser testado, porque o teste é para qualquer um, não é só para quem sobe em pódio. Vai a depender de como a organização escolhe ali, junto com
os DCOs, né, com a equipe que vai fazer o teste, que ela tenha em mãos a lista. E como que você acessa a lista? Então tem lá, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, né? Então é www.abcd.org.br. Ah, legal você falar. Lá dentro da... Esse cara tem tudo aqui. Jesus. Lá dentro do site da ABCD tem a lista de substância proibida. Ai, mas essa lista é muito complicada, né? Como que eu vou saber? Aí tem o link ali do aplicativo, né? Que é uma parceria da Anvisa com a ABCD, que você coloca lá o nome. Você não vai colocar a Neosaldina, assim, a Neosaldina, assim como outros remédios para dor de cabeça que tem essa mesma substância, a depender da concentração, né, ela vai ser considerada uma substância proibida, mas ali tem o princípio ativo. Doutor, hoje está muito mais fácil com a tecnologia. Antigamente Então poderia ser mais difícil, mas hoje, pelo amor, né? E a Você joga o sensibilidade princípio, dos equipamentos dos laboratórios antidopagem, né? O laboratório não lê Neosaldina, ele lê isometepteno, né? Então você joga Sim. o princípio ativo lá, isometepteno, e aí vai dar naquele aplicativo. Mas eu quero saber uma coisa que vocês não vão saber responder. Os 3. Ixi, essa pergunta vai pro Solera, então, Solera. O Exato. Solera que é a Biblioteca de Alexandria, né? Eu viajei para o Cazaquistão e fiz uma ingesta de uma comida que eu adorei. Eu fiz tudo certinho. Eu não tomei nada fora da regra. A comida estava contaminada. Logo, eu não tenho culpa. É mais Eu ou menos respondo. Vai lá. Não, mas tem resposta. Tem, claro que tem. Veja bem. Não adianta enrolar O tribunal, esses e olha, não trabalho no tribunal. Temos aqui a presidente do tribunal. Mas o tribunal, ele julga da seguinte maneira, meus amigos, e Kim. O grau de culpa de um atleta está relacionado diretamente ao grau de falta de cuidado que esse atleta tem. Digamos que eu faço uma palestra no seu time e eu falo para os seus atletas, cuidado com uma palavrinha muito perigosa chamada negligência. Eu avisei vocês que uma série de produtos podem ter na sua composição tal substância proibida. Aí você viajou e simplesmente esqueceu, tomou uma bebida que estava aberta. Bom, aí é negligência do sim. Exato. Mas eu vou entrar com a minha defesa dizendo, doutor, eu comi uma carne de fazão Ah, pois não. Boa. México. junto com uma salada. Não precisa ser no Cazaquistão, viu? Não. No México. Guatemala. Tá bom. México, Guatemala eu e fui pro China. México, comi lá um guacamole, lá como é que chama? E pá, e era só alimento. A contaminação alimentar já está descrita na Carta Técnica, ou Lateral Technical, número 23 da WADA, que diz o seguinte: se você viajou para Guatemala, para a China ou para o México, Já tem ali os buracos. e você comeu carne, proteína, a possibilidade de ter uma contaminação por boldenona é muito grande. Nós tivemos na Copa do Mundo agora, Sim. notícia recente. 8 atletas do... Já lembro. 8 atletas apresentaram boldenona, que é um anabolizante. Na verdade, a boldenona não é um anabolizante, ela é um S3, né? Ela é um vasodilatador pulmonar. Só que como em grandes quantidades ela aumenta muito a produção de células musculares, o que acontece? Ela foi apensada, foi colocada dentro do S1, na lista de substância proibida. Então a boldenona hoje é tida como outros agentes anabolizantes. Mas deve ser uma defesa difícil para esse cara, não? Tem, De porque alimento. tem que ter um valor de corte que é até 0,5 nanogramas por mililitro. Para que chegue à conclusão que eu fui contaminado. Não Isso, sei como chama, mas... Eu preciso, contaminado. Eu preciso da sua
do seu bilhete de viagem, eu Nota preciso que fiscal. você me prove. Rastrear, né? Rastreabilidade. Nota dos- fiscal E eu posso te dar um exemplo prático. Sim. do restaurante. Gabriel Menino. Posso falar do Gabriel Menino porque eu defendi ele, né? Nossa, a CBF defendeu ele porque ele estava pela CBF num jogo no México. E aí o que aconteceu? Baldenona na urina do Gabriel Menino. Ele foi num fast food desses sanduíches, né? Pode falar o nome? Não, melhor não. Tem os dois grandes, né? Polêmica. Tem os dois grandes aqui no Brasil, tem também, lá no México também tinha. Ele comeu um hambúrguer. E a sorte foi que ele trouxe o boleto do Visa, estava no México e comeu a carne contaminada Olha no que México. tensão desses caras. Você Não foi o imagina. único caso no tribunal. Houve outro da mesma forma. E da mesma forma conseguiu provar. Mas olha, Não. olha o trabalho que o advogado vai ter. Né? E o tribunal também, porque assim, o tribunal está lá para entender o que aconteceu. E muitas vezes, como o pessoal da CAUT, lá da BCD, eles estão lá para entender o que aconteceu com aquele paciente / atleta. E aí a informação não chega mastigada. Aí você fala, pô, o cara tá querendo usar testosterona por quê? Então, sabe, galera, isso que vocês estão falando, né? O Lucas já falou diversas vezes aqui, você também, estou conhecendo a doutora agora. Esse trabalho de educação que vocês fazem, eu fico imaginando que, claro que o atleta é importante, ele assinou, ele é corresponsável, não sei bem como, mas o trabalho, estou pensando desse atleta mais jovem, a família, todo mundo, tá todo mundo envolvido. Total. Assim, envolvido, né? É muito importante para que a família entenda, para que essa comida possa ser feita, para que não tenha esse cruzamento de enfim, é maior do que a gente pensa, né? Não é tão simples assim, né? Precisa prestar atenção, é sério o negócio. E na educação antidopagem é um desafio a gente conseguir desconstruir esse estereótipo, né? De que a mãe sempre medicava o seu filho, a mãe sempre... O xarope, a mãe sempre deu. De repente passava o xarope que tinha ali e que tem diurético, né? Olha, eu não vou falar os nomes, que a maioria dos atletas famosos da natação compravam comigo aqui, esses olímpicos todos aí. E no passado, vocês vão lembrar, como é que fica a história? Eu comprei, pessoal, isso aqui numa farmácia de manipulação. Substância XYZ, empilhamento de 3, 4 ingredientes, que são válidos. Porém, a doutora começa a notar, dá até medo, vai saber o que ela vai falar. Né? Os insumos estavam contaminados. Exato. É comum, vai, esse caso. Sim. Vamos lá. Nossa, ela Tem até se a ajeitou, doutora tem um segura. preceito simples. Ela já armou a 12 Caro, e já né, vem. doutora? Caro, mas simples. Cara. Esse copo é Primeiro, meu, tá? Kim, vamos advogar a favor da loja aqui, tá? Por quê? Porque a gente não indica manipulação, Certo. tá? De substâncias, sejam elas quais forem. Se houver manipulação, numa farmácia de manipulação, por exemplo, a pessoa precisa comprar 2 potes do mesmo lote, Para ter a contraprova, tudo, né? guardar a nota fiscal. Indicamos que a pessoa escaneie essa nota fiscal porque ela some, né? Verdade. A nota fiscal com comprovante de pagamento no mesmo lote e guarde o segundo pote fechado. Hoje, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ela não aceita analisar um segundo pote, analisar o pote aberto ou analisar um segundo pote aberto. Então, o segundo pote tem que estar lacrado. Íntegro. Tá? O que a gente indica? Você precisa, você quer tomar um pré-treino, um pós-treino, Ou pro sono, qualquer coisa. alguma coisa assim, que você compre numa loja, numa farmácia, já um produto e que tenha o rótulo ali e que não esteja contendo nada. Mesmo assim, você ainda corre risco. Sim. Eu aprendi com o Dr. Fernando Solera que a gente não precisa tomar nada, que a gente come
e a gente está alimentado. Então, que a gente vai lá e a gente faça com o nutricionista bonitinho qual é a nossa necessidade. Sim. Né? Inclusive, Dr. Fernando Solera me conheceu meu filho uns 4 anos atrás aí, e deu uma aula para ele. E ele aprendeu. Eu lembro, na época, ele tinha 14 para 15 anos. Nunca mais. Ele falou... Inclusive, ele te mandou um abraço hoje. Eu tava chegando... Naquele momento ele entendeu, né? Para não ficar escutando... Então... mas tá bom. Não dá. Mas o que a gente tem visto, assim... Outro dia nós fomos fazer o Dr. Solera me convidou para ir com ele bater um papo com os pais de atletas numa equipe de base muito forte. E o representante lá da equipe falou, a gente compra um lote dos suplementos e a gente guarda um com a nota fiscal bonitinho. Então, sabe cuidar. Por quê? Deu problema? Tá ali. É caro, como ele disse. É caro, porque como que você vai comprar 2 do mesmo lote? Então, você já compra os 4, 5, né? E guarda um. Se der problema... É que vai ficar mais caro ainda se ele não tiver isso. O famoso é melhor prevenir do que remediar, né? Vai ficar muito mais caro. Então, isso, até um tempo atrás, era aceitável que se analisasse o pote aberto, apesar de, na regra, não poder. Sim, tem que ter fechado lacrado. Não poder. A partir de um momento, o Kim, estava aparecendo tanta contaminação cruzada lá, que aí virou... Tudo era contaminação cruzada. Sim, eu achei um ponto, né? Os advogados estavam tentando fazer a festa com aquilo. Não, é contaminação cruzada daqui, daquilo. Aí chegou uma hora que a BCD falou, olha, gente, o que a gente faz, tribunal? O tribunal falou, proíbe, vamos pela regra. Parou de ter caso de contaminação cruzada no tribunal, assim, magicamente, né? Então, essa é a regra. Não é barata. Vamos comprar alimentos e vamos nos alimentar do que a gente tem certeza, né? É legal quando a gente fala assim, que vocês provocam, né? Para que todos nós possamos pensar um pouco. E estava até agora imaginando que também, Solera, a parte da indústria de suplementos, né, que as reuniões são feitas aqui, da Anvisa, etc e tal. Eu falo para eles, tenho falado até. Eu acho que a educação vem também daí. É lógico. Para os profissionais da área da saúde, claro que sim. Para os pais, claro que sim. Para os atletas, claro que sim. Mas também para as indústrias de suplemento. Né? Kim, nós estamos aqui, minha gente, dentro de uma das maiores e mais técnicas lojas de nutrição esportiva. Nós estamos dentro da Quality Nutrition. Pois é. Aqui, o Kim compra produtos, né? E põe à venda aqui. Todos os produtos dele passam pelo crivo da antidopagem. Aqui não tem nada proibido. Ah, mas Solera, como é que você sabe disso? Porque a gente avalia, a gente acompanha, a gente faz um pente fino, digamos assim. Mas o mais importante, minha gente, é que quando eu falo para um atleta na base, olha, você não precisa de suplemento, eu estou dizendo que ele não precisa porque ao bem a saúde dele precisa de comida boa, muito sono e muito treino. Mas evidentemente que os nossos amigos da nutrição esportiva, os nutricionistas, eles não estão aí no mercado brincando. A grande maioria trabalha muito bem. E eles percebem quando um atleta precisa de um plus, precisa de alguma coisa a mais. E aí ele vai ter que vir numa loja. E aí eu vou te falar, Solera, então eu só posso comprar na Quality? Não, ninguém tá, né, não estamos aqui vendendo o peixe da Quality. Nós estamos dizendo que você pode comprar numa loja de boa qualidade e se você for atleta e fizer exame antidoping, compre 2 potes do mesmo lote. Essa dica foi bem legal. Mande escrever na nota fiscal os lotes que você comprou. Eu comprei o lote número tal. E aí você tem que fazer prova que foi você que comprou, que foi você que guardou. Porque se acontecer uma contaminação inesperada, a tal da contaminação cruzada, você vai ter como
se defender, como mostrar que realmente houve uma contaminação. É muito difícil acontecer? É muito difícil. A gente sabe muito bem que, olha, eu acompanho o tribunal há muito tempo, hein? Em todos os esportes. E é muito difícil ter uma contaminação. Mas vale muito mais a pena você prevenir do que remediar, né? Você sabe que eu tenho... Vocês sabem que eu vivo com médicos e nutricionistas. Muitos médicos famosos tratando dos seus atletas de futebol, que valem milhões, me ligam. Kim, eu preciso, sei lá, de um 4% de carboidrato para 1 de proteína, uma proteína hidrolisada do soro do leite. Mas olha, ele está no Brasil, vai viajar, precisa de 5, 6 potes desse e queria saber se tem substâncias dopantes, né? Eu escuto isso direto. Porém, faço aí um puxão de orelha para os meus fornecedores do mercado de suplementos. Isso precisava ser levado mais a sério no Brasil. Um selo, né? Exato. Aquele no choice, não sei o que, substâncias, etc, tal. Eu sei que não é barato. A indústria nacional precisa, na minha opinião, porque hoje, se você entrar lá nesse site que eu já vou lembrar, o médico pode entrar e ver se está na lista, eu posso... Não vejo uma preocupação do Brasil na indústria em relação a isso como deveria. Eu acho que a gente precisa se aprimorar em relação a isso, inclusive para quem precisa, para os atletas e esportistas em geral, terem um pouco mais de segurança. Kim, tem uma lei nova, entrou em vigor há não muito tempo, não sei se vocês vão saber precisar, Solera, Lucas, mas é muito recente, que a indústria farmacêutica tem que colocar agora a informação nutricional e dizer: esse produto contém uma substância que pode causar doping, né? Então, hoje já existe isso. É muito recente, o quê? Coisa de menos de um ano. Mas para a indústria farmacêutica, né? Para a indústria farmacêutica, não para essa. Essa indústria, pelo que eu entendo, e eu vi tua loja maravilhosamente... Obrigado. Sim, bem equipada, né? Os produtos têm selo, né? Então, isso dá segurança para quem está vindo na loja e consumindo, né? Os produtos que aqui... Eu já entrevistei várias pessoas, diretores, country managers dos selos que tem nos Estados Unidos, né? Desde o GMP até vários outros selos, estou lembrando agora, não me recordo todos. E as indústrias estão trabalhando para ter esses selos. Então isso já está acontecendo, mas só acho que está lento. Eu acho que precisaria ser inclusive mais em contundente. Cima dessa questão, a doutora Débora pode até falar com muito mais propriedade do que eu. Já teve atleta que conseguiu efeito suspensivo porque adotou essa medida, né? Realmente havia tido uma contaminação alimentar provinda do suplemento e ele estava munido do segundo frasco, o mesmo lote lacrado. Ele se preparou para esse contaminação momento, cruzada, sim. É muito bom. Tem quem consiga provar. Porque assim, pense bem. Vou tentar, vamos lá. A pessoa que chega no tribunal para ela ser julgada, ela chega como? O doutor está lá agora que eu vi, desculpa. Me avisaram. Ela chega como? Volta, desculpa. A pessoa que chega no tribunal para ser julgada, ela já chega apenada. Ela chega, olha... fragilizada nesse sentido. Se você está aqui, é porque você já cometeu uma sanção. Tá, certo? Sim. A princípio, até que se prove o contrário. E quem tem que fazer a prova? Ela. Ela tem que fazer a prova. Tá? Então, isso é bastante complicado. Tá? Tanto para o tribunal, quanto para a pessoa que está Desculpa a minha ignorância, mas eu, como atleta, junto ao meu advogado, eu tento mostrar a não intenção. Pode ser assim? Não sei se é assim. A não intenção. Que eu fui uma vítima de um alimento ou de uma contaminação cruzada. Mas
eu vou continuar, eu preciso de provas, né? Que você está me explicando, né? Eu preciso de provas. Sim, só que ou da existe- contraprova, ou da nota fiscal, enfim, qualquer coisa que... Existem as atenuantes, existem as agravantes, tá? Então, tem Mas antes agravante, de mais tem nada, o cara atenuante. está culpado. Não Mas é antes isso, de doutor? mais nada, ele está culpado. Você Mas entende? espera, eu não fui julgado, dá para vocês esperarem? Não, mas se está no líquido corporal dele, ou seja, sangue ou urina, é porque entrou no corpo dele. Já é um E aí vem aquela história do grau de culpa, do grau de negligência, que o tribunal vai pesar. Vai pesar. Existe um negócio chamado, uma frase que eu acho espetacular, doutora Débora, a senhora poderia explicar pra gente. Balanço de probabilidades. Ó, bonito, Explica, hein? doutor. Isso é maravilhoso. Bonito. O direito é muito bonito, Kim. Peraí, balanço de probabilidades. Probabilidades, Adorei. Vamos Até anotar essa não posso deixar escapar. Poético Vai, Solera. Eu adoro esse. Então, balanço de probabilidade. Eu vou usar em tudo, até em casa isso. Poético, profundo, hein? Não, você pode usar com as suas crianças, Então, o balanço de probabilidades, Sentem-se, né? vamos usar o balanço de probabilidades. O balanço de probabilidades, ele fala por si, né, Kim? A gente tem que pesar ali, pesar quais as probabilidades de que aquilo que está sendo alegado, né, pela Procuradoria, pela BCD, pela acusação, né, e o que está sendo provado, está tentando ser provado pelo atleta, pelo seu defensor. Eu faço ali pesos e medidas, dou um Pesos e gradiente. medidas, e qual é o balanço de probabilidade de isso ser real ou isso não ser real? E qual é o peso disso, tá? Se é uma probabilidade alta, uma probabilidade média, uma probabilidade baixa E de qual- que isso ocorra. Perdão, qual é a foto aérea do tribunal dos últimos 6 anos? Nós estamos aumentando os casos, diminuindo. Como é que está a entrada e saída dos processos? Você fala, Kim, olha, a gente estava assim, agora nós estamos assim. Ou vem caindo, ou oscila. Como é que a gente está? Oscila. Oscila. Mas assim, a gente está fazendo um trabalho, Kim, nessa gestão de aumentar muito a questão da educação antidopagem, né? E isso nós é estamos tudo. fazendo um trabalho muito forte junto à comissão de atletas de todos os esportes, né? Então, a gente se aproximou da comissão de atletas do COB. E aí eles têm os encontros anuais lá. E esse ano eles nos convidaram a mim e a ABCD. Foi um representante da ABCD lá. E nós fizemos um trabalho forte ali. E ali estavam representantes das comissões de atletas de todos os esportes olímpicos. E agora eles estão nos chamando para conversar com os atletas desses esportes. Por exemplo, dia 12 de agosto, eu vou estar em Brasília conversando com os atletas da Confederação Brasileira de Taekwondo. Vai ter um campeonato brasileiro lá. Aí depois, eu não lembro as datas, em outubro, vai ter aqui também, no Centro Paralímpico, que eu já convidei o Dr. Solera e o Dr. Lucas para irem comigo, para a gente conversar com os atletas aqui. Então, está tendo essa consciência, né? E a gente tem que explicar para eles por onde começar, porque existem muitos atletas que chegam lá e falam assim, eu não tive educação antidopagem. E uma das primeiras coisas que a gente faz é perguntar para a confederação dele vai escalando, se ele né? teve Tá. ou se ele não teve, ou para a federação dele, se ele teve, se ele não teve a educação antidopagem, né? Como a gente já disse aqui, é um país muito grande. E Continental, né? só a BCD ou só a CBF ficarem responsáveis por Sim, isso. não, é muito Então, a peso. gente está tentando conscientizar as confederações dessa Claro, questão. é um tiro muito mais certeiro na confederação. Você abarca muito... O tribunal, por exemplo, a Confederação da Natação. Eu sou nadadora, né? Estive com o Diego lá, o presidente da confederação, e estive em Recife com ele, porque ele também é nadador, né?
Quem está muito preocupado com isso também é a Federação Paulista. Então, a Fabíola Molina, já estamos conversando, já fizemos uma reunião, inclusive, com a Federação Paulista. Solera está muito atento a isso. Vamos fazer um trabalho? Vamos fazer um trabalho. O Master, eu faço parte do Master. A BMN, Associação Brasileira Master de Natação, está muito preocupada com isso também. Está fazendo, junto à BCD, um trabalho de educação antidopagem direcionada ao Master da natação. Inclusive, essa semana vai ter, acho que terceiro encontro, né, online. E isso a gente está tentando ampliar para que o atleta chegue lá, é como você falou, não cola muito mais, né? Porque tem sido cada vez mais divulgada essa questão do doping. Um processo, né? de amadurecimento que todos amadurecem juntos, né? As confederações, os pais, etc. Solera, isso que você me mostra aqui, né? Que é a lista proibida de 2026, Código Mundial Antidopagem Padrão Internacional. Então, isso aqui é o livro, né? Esse é o livro que todo Andy, mundo você pode tem. pegar aqui, por favor? Vou mostrar na câmera aí. Seria legal tirar uma chapa aqui, porque isso aqui é muito importante. Pode falar, Solera, perdão. Esse é um documento, né? É um padrão internacional que a gente diz que todo atleta, todo o universo esportivo tem que ter em mãos isso daí. Solera, vamos explicar para eles, para os nossos ouvintes, como que uma substância é considerada proibida? Como que ela entra na lista da isso é OADA? legal. Eu Vamos sei. contar para eles. Conforme você me explicou lá. Dos encontros, depois não é assim? Ou não? Não. Os critérios. Como os critérios. O critério de que De aquela inclusão. substância Isso. possa ser... Tá. Achei que era novos produtos entrando Quer na falar, lista. Solera? Então, quer que eu fale? Pode, vamos Isso é falar. Olha só, interessantíssimo. A gente vai critérios ser de importante. inclusão. Por que, afinal de contas, uma substância entrou para a lista? Porque ela mexe com a performance de um atleta. Estanozolol. Por que entrou? Então, o estanozolol, ele cumpre 3 situações de 3. 3 de 3. Não é ético, é proibido a venda, inclusive, desse tipo de produto no Brasil desde 23 de janeiro de 2026. É proibido a venda de estanozolol no Brasil. Então, eticamente é proibido. Ele é ergogênico, segundo ponto, e ele é prejudicial à saúde. Sim, senhores, vocês que gostam desses anabolizantes, é prejudicial à sua saúde, sim, senhor. Então, 3 de 3. Agora, sempre assim, 3 de 3, não. Se uma substância fizer duas Duas de situações de 3, Kim, ela vai para a lista. Então, quais são as 2 situações? Por exemplo, se você pegar um diurético, por que o diurético entrou para a lista? Ele entrou para a lista porque, para atletas, ele é prejudicial à saúde. E ele pode colocar você numa situação de risco. Então, 2 de 3, sempre a substância vai para a lista. Por que as canetinhas emagrecedoras não entrou para a lista ainda, hein, Kim? Porque eu tô achando estranho. não, ainda não está na lista de Monitoramento. De monitoramento. Análise de LP1 e GIP. As incretinas presentes. E aí? Essa Tá não na- entrou? Não entrou, tá Não na bateu lista no de 3 de 3 monitoramento. lá, ainda não. bateu, Tá no fluxo. Ela ainda é ética, ela pode ser prejudicial à saúde e ela pode melhorar a performance. Olha, esse entendimento... Entendeu, Kim? Então, das 3, tendo dois itens dos 3, ela é considerada uma vai substância pra proibida. lista. Ela vai para a lista. Assim como ela pode sair, tá? Assim como já saiu, né? Tramadol, Primeira- né? Chegou a fazer parte, saiu e voltou à lista proibida. Qual foi o primeiro caso de doping no mundo? Numa Olimpíada, Numa Olimpíada. Foi Hans esse. Ginner. Cerveja. Cerveja, sueco, Ele foi Cerveja. pentatleta, né? pentateta. Pentatleta. E Na prova de tiro, na ele prova estava de alcoolizado. tiro, ele estava alcoolizado e ele falou: "Eu tomei uma cervejinha porque eu tava para relaxar, Pra dar uma porque eu relaxada. tava nervoso, ou tava tenso, ou tava cansado no dia anterior, para dar uma relaxada."
é cerveja, que não é mais. Eu tenho uma dúvida com vocês. Acho que é mais a pasta dos doutores aqui da saúde em relação à parte psicológica, mental, saúde mental. Eu imagino que isso esteja bem atrelado, né? Nesse trabalho de vocês de educação. Sem dúvida. Eu digo sem da dúvida. dependência, eu digo porque o homem se dopa desde que mundo é mundo, né? Os romanos tomavam chá de fedra para se enfrentarem, né? E sei lá, para trás disso. Mas o doping sempre teve presente na humanidade. Acho que a saúde mental das pessoas, dos atletas e tal, tem que ter um acompanhamento, não? Disso tudo. E puxando como exemplo especificamente para terapêutica medicamentosa, hoje existe a Ritalina Sim. como uma opção terapêutica para o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Mas tem o metilfenidato na sua composição, substância proibida, estimulante do sistema nervoso central. Venvance, outra opção terapêutica para tratar o TDAH, é a lisdexanfetamina, também substância proibida. Porque vai bater nos 3 e 3 lá que já me ensinaram. Exatamente. Mas e aí? E se o atleta realmente tem TDAH e precisa da Ritalina, precisa do Venvance? Por exemplo, Aí é o T. Ah, o T. eu isso tô mesmo. com dor no joelho e tomei o BPC 157, o peptídeo. Tá todo mundo tomando, vem no sucrilho isso. Mas ainda isso não está, né? Tá no S0. Substâncias tá. não aprovadas. É. S0. Não tem saída com vocês, hein? Não tem Tá. saída. Exato. Como a gente diz, Lucas, nas palestras, Como é que é? uma hora eu te pego. Nossa senhora. Como diria o poeta. Boa, Solera, ótimas. Você me perguntou, antes da gente começar, eu acho que a gente está indo meio pro fim, né? Sim, sim. Como que é o processo dentro do tribunal, quando chega um caso lá? Ah, sim, como entrou. que a gente vai julgar? Tá, qual é o fluxo? Tá, qual é o fluxo? Então vamos lá, eu vou tentar ser bem breve, tá? Ok. Então, vamos falar mais em relação à substância proibida, que eu acho que é o que mais a galera aí que está nos ouvindo se interessa, né? A maior preocupação. O resto é mais para atleta considerado profissional, assim, das 11 violações, consideradas violações à regra antidopagem. Mas a primeira delas é a substância proibida. Então, ele apresentou ali, ele foi testado, apresentou um resultado analítico adverso. Foi para a LBCD, que é o Laboratório Brasileiro de Controle de Dopagem, que fica no Rio de Janeiro, e apresentou essa substância. Aí vai para a ABCD, Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem. Ali, ela faz a gestão inicial, coleta todos os dados, entra em contato com o atleta tem direito a se defender e tal. E aí, gestão de final de resultados. A ABCD se convence de que ali tem uma violação à regra antidopagem. Ela manda para o tribunal. E aí abre-se o processo. Dentro do tribunal. Processo que está aberto ali, desde que a ABCD recebeu esse resultado analítico adverso, vem para o tribunal. Aí vem para Débora, tá? Presidente. Quanto tempo demorou isso? Depende muito, Kim. Tem processo que leva 3 meses, tem processo que leva 9. Porque entre a gestão inicial e a gestão final de resultados, existe muita coisa. Por exemplo, a questão do alimento contaminado. A Isso complexidade do caso. Eu tenho que isso demora bastante, porque vai pra cá, vai pra o lá. atleta, ele vai dizer que ele comeu uma carne lá no México. Até ele provar, demora um pouco e assim, às vezes ele pede a abertura da amostra B, porque... É a tal da contraprova. Entendi. A tal da contraprova. Isso o DCO, Lucas, pode te explicar rapidamente daqui um pouquinho. Bom, chegou ali, vem para mim, certo? Então, ali, se a substância for uma substância especificada, a ABCD normalmente pede pede que a gente analise que é uma suspensão provisória para o atleta, quando ela é especificada. Quando ela não especificada, está no código que ela já pode aplicar. Eu já vou te explicar o que é um, o que é outro. Não, mas tá? só uma coisa que eu vou perder. Ele pode competir nesse inteirinho? Não pode competir. Vai depender.
Vai depender. Se a substância não especificada e ele já tiver ali no final da gestão de resultados, a ABCD aplica uma suspensão provisória, tá? A ele. Você chegar lá com diurético, não não vai acontece ter. nada. Você vai para julgamento, você pode continuar treinando, competindo. Anabolizante, não. Aí você chegou com anabolizante, já é uma droga mais específica. Tem as classes lá, Isso, tá, exatamente. tem A uma... especificada é a mais comum. É o diurético. É o isotepteno. É uma substância mais comum. Uma substância que, realmente eu não sabia. Sabe? E pode ter em remédio, né, doutor? Um anabolizante. Quem não sabe, né? Que aí é Entendeu? não especificado. É o não especificada. Não, Se for agora ficou claro. a não especificada, a penalidade é maior, inclusive. Né? Então, a não especificada vem ali já pra gente, ali no tribunal, que o atleta já está suspenso provisoriamente. E ele perde todas as premiações desde que ele foi testado. Desde o dia do teste, ele perde as premiações. Tá? Inclusive, ele perde Bolsa Atleta. Desde Quando o é dia do atleta, teste. quando é atleta... Bolsa atleta. Quando é atleta que tem o direito a Bolsa Atleta, tudo, né? Bom, muito bem. Aí ali começa. A gente manda para a Procuradoria vai analisar, vai apresentar a denúncia, volta para a Presidente vai sortear um auditor de uma das 3 câmaras. Nós temos, na primeira instância, primeira, segunda e terceira câmara. Cada câmara consta de 3 auditores. E ali tem o processo de sessão de julgamento. Tá? O auditor relator, ele vai estudar o caso. Quando ele estiver preparado, ele marca sessão de julgamento. Tá, dali... o atleta tem direito a recorrer. Ele vai recorrer para a segunda instância, que é o pleno. Tem isso aí. E na segunda instância são 9 auditores, sempre em números ímpares. Doutora Débora, nesse íntere, o próprio atleta pode solicitar suspensão voluntária? Pode. Ele pode solicitar suspensão voluntária. Eu nunca vi um caso. Ele quer competir. Para ele já, de repente, começar a cumprir a suspensão. Ele quer competir. Adiantar o processo, vamos dizer. Se ele quer adiantar o processo, ele faz acordo na BCD, nem chega pra gente. Ele chega pra gente única e exclusivamente pra gente homologar esse acordo. É feito através de uma homologação, que é um processo bem mais rápido e tal. E da mesma forma, eu escolho um auditor em uma câmara, né? A gente encaminha esse processo para uma das câmaras e o relator vai lá e faz o processo. Mas é só para homologar acordo. E o atleta, em todos os casos, ao atleta é oferecido um acordo. E em muitos deles, existe um artigo no código que você tem direito a 1 ano. Por exemplo, se for um anabolizante, a pena mínima, pena base, é de 4 anos. A depender do que ele apresenta, o balanço de probabilidades... Isso é meu agora. A depender do que ele apresenta, ele apresentou questões críveis ali e tal, e a ABCD entendeu que daria para diminuir Atenuou 1 ano. para 2 anos, sei lá. Atenuou. E apresenta ele ao atleta. E aí, caso ele aceite... ele assina um termo de acordo e vai para o tribunal para a gente homologar esse acordo. Caso contrário, a gente vai ter que fazer todo o processo de sessão de julgamento e julgar. Como vocês percebem, é muito simples, né?
Meu Deus. Demora. E também não é barato, viu, Kim? Sim, muita gente Porque envolvida. um advogado do direito desportivo hoje é caro, né, doutor Soler? Nós temos lá os defensores dativos, os defensores dativos, nós temos. O atleta chega lá e fala assim, olha, eu não tenho condições. Não tenho. E em 2021, a última alteração de código obrigou todas as NADOs, que são... A NADO, o que é? São os responsáveis Organização pela Nacional organização, é a Organização Nacional Antidopagem do país, né? Então, a NADO brasileira é a ABCD. Obrigou os tribunais a terem um banco de dados de defensores dativos, porque não dá para julgar sem ter, ao mínimo, Tá. uma... Faz sentido. O direito ao contraditório, Sim, tá? tem que... Sim. Então, nós temos toda essa questão. Nossa, eu estou muito impressionado. Devido à hora, Lucas, faça suas considerações. Por favor, passe para o Solera e feche com a doutora. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar presente aqui com todos vocês, junto ao Dr. Solera, que é o Pelé da antidopagem, né? A doutora Débora, presidente do Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem, que tem um baita conhecimento também. E é isso, né? Na verdade, as palestras educacionais, né? Todo esse processo que a gente está envolvido é um programa de educação continuada, porque, como o Dr. Solera costuma dizer, e a doutora Débora também, a gente não quer ver nenhum atleta nos tribunais, né? Então, são informações valiosas, né? São conselhos, são exemplos, né? E informações importantíssimas que a gente precisa levar não só aos atletas, como a toda a rede, né? Todo o ecossistema, todo o pessoal de apoio, para hastear a bandeira da antidopagem e garantir sempre o jogo limpo. E eu estou muito impressionado com a tua área, né? É muito legal, é muito curioso. Sensacional. E, né, é muito legal o que vocês fazem lá. Assim, a gente tenho certeza que a maioria não tem noção, né, do teu trabalho. Parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. E obrigado por ter vindo. Doc, faça aí as suas... Então, minha gente, queria deixar claro o agradecimento que eu faço agora ao empresário Kim, Marcelo Kim. Olha que belo livro lá do... Bem bacana, né? Você Olha viu? ali o livro, né? Quality Nutrition. Queria agradecer ao Kim por essa oportunidade de oferecer pra gente um ambiente acadêmico. E dizer para vocês que acompanhem a gente nesse canal aqui que a gente está iniciando. Vai, bate aí para se relaxar. Isso, que a gente está iniciando, que nós vamos trazer personalidades da área da medicina, do direito desportivo, da antidopagem, graças a essa magnífica empresa Quality Cast. Obrigado, Doc. Muito obrigado. Viu? Obrigado. Sempre muito bem-vindo. Doutora, saiba que a senhora me angustiou hoje, mas foi um prazer. Ai, Kim, Muito bom. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Acho muito bacana esse espaço que você está abrindo aqui pra gente. Só tenho a agradecer ao convite teu, do Solera. E, assim, é muito importante que as pessoas desmistifiquem essa questão do tribunal, não chegar lá com medo, chegar tranquilo e saber que ali tem humanos, pessoas que vão julgar, mas vão julgar conforme as regras, mas conforme o balanço das probabilidades também. Né? E a gente tem feito, como já disse, esse trabalho muito próximo, né, junto às entidades aí da educação antidopagem, porque realmente é o trabalho de base. Né, sem dúvida. E o que você está fazendo aqui não tem preço, cara. Não, é uma coisa assim, muito valiosa para a gente. A gente tira o chapéu e a gente fica assim, completamente à disposição a hora que vocês precisarem. Nós temos aí mais uns
umas 10 horas que a gente pode gravar. Ah, sim, fácil. Para chegar na primeiro módulo. De informação que a gente pode auxiliar aí quem precisar, e aí a gente se coloca à disposição. Se alguém procurar aí, Perfeito. quiser passar o nosso contato, nós estamos completamente à disposição aí para o pessoal, mas dizer que não vá competir com dúvida. Esse que é o princípio básico. Não comece a competir sabendo que você pode incorrer num erro que você pode evitar. Claro. Né? Então, isso talvez seja a questão mais importante. Queria deixar assim pontuado que o código de 2021 ele já veio muito mais humanizado que era o de 2016. O código de 2027 está mais ainda. Ah, legal você falar sobre isso. Tá mais humanizado ainda. Nós vamos ter esse estudo lá. Nós vamos ter um treinamento, na verdade, né? Lá em Lima. No encontro regional. Ele está mais humanizado ainda. O que você quer dizer é que o tribunal não ficou estático. Ele está evoluindo de acordo com tudo, né? A WADA, né? A Sim. Agência Mundial, Sim, okay. ela tá... Sim. Ela está vendo sobre todas as vertentes. Né? E eu acho que existem algumas vertentes aí que não são... que não agradam a todos. Sim, nunca vai. Não agradam a todos. Os mais radicais não estão felizes com o novo código. Mas é um código muito mais humanizado. E aí a gente pode combinar, começo do ano que vem... um bate-papo aqui para a gente mostrar para vocês o que mudou. Olha só, a doutora Débora acha que vai vir só ano que vem. Ela acha. Não, mas eu estou à disposição. Estou aqui falando com Solera e com o Lucas justamente sobre isso. Esse capítulo nosso aqui é muito interessante. Depois tem que ver com bastante calma. Passe para o teu colega, para a tua assessoria, para o teu colega atleta, enfim, para o teu médico. É bem interessante o que foi dito aqui. A gente está bolando aqui um encontro no nosso espaço para fazer uma coisa ainda mais dinâmica com profissionais da área da saúde, com essa banca aqui e muito mais. E também outros. Deixa aqui a tua mensagem com quem que você quer discutir aqui. De repente, uma banca dessa com um atleta, a gente vai chamando, fazer aqui, por exemplo... não tenho o nome agora, mas Dopagem Week. Uma semana nós vamos trazer profissionais de segunda a sexta com atletas, com profissionais, com psicólogos, para a gente exaurir aí que os assuntos durante 7 dias fazendo isso. Acho que seria muito, muito legal, ou mesmo no espaço físico. Eu super agradeço, obrigado pela aula. Angustiante, mas vou fazer o processo digestório disso tudo, depois assisto de novo. Obrigado a todos vocês. Pessoal, não deixe aqui de curtir o canal, compartilhe, dê um like, senão eles não voltam mais. Que você, então, me acompanhe lá no Instagram, Marcelo Kim _. Vamos dar tchau naquela câmera do meio lá, ó. Tchau, pessoal, obrigado, valeu, tchau. até. Quality Cast by Marcelo Kim.